Rede Tupi. Podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, tá começando agora a 9ª edição do nosso podcast, o Made from TV. Esse que é o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou Ricardo Prado, falando aqui de Matinhos, no litoral do Paraná. Comigo, como sempre, está Gabriel Medeiros, diretamente de Goiânia, e hoje, mais uma vez, com a participação especial do Robson Grossman, lá de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Gabriel, Robson, deem aí a primeira consideração para os nossos ouvintes. Bom dia, meus queridos, ou boa tarde ou boa noite, como vão vocês? Boa noite, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, mas até demorou um pouco para chegar no nosso programa. O Ricardo vai introduzir, no Robson, mas é um assunto que a gente já tinha discutido isso antes, tá? Mas aí como tinha outras pautas na frente, a gente acabou chegando nele agora. E nesse 9º episódio do Made from TV, a gente vai falar das novelas que a gente mais gostou. Preparamos aqui uma lista das novelas que nós mais curtimos, eu, também o Gabriel e o Robson. Lembrando que mais pra frente, num outro episódio, a gente vai falar também das novelas que a gente odiou, um verdadeiro suco de dramaturgia que nós fizemos aí nesse episódio e no próximo também do Made from TV. Esse é o episódio número 9, as novelas que amamos, que começa agora. No episódio de hoje, Roque Santeiro. Pantanal. A Usurpadora. Belas e Intrépidas. O Rei do Gado. Chiquititas. Fera Ferida. Pérola Negra. Eita Mundo Bom. novelas que adoramos. Dando início ao episódio número 9 aqui do nosso Made from TV, que vai falar sobre novelas, eu gostaria de saber de cada um de vocês, Gabriel e Robson, como é que começou a relação de vocês aí com as novelas? Quais foram aí as primeiras produções? O que vocês se lembram de primeiras novelas que vocês assistiram aí na televisão brasileira? Robson e Gabriel. Eu gostaria de perguntar primeiro pro Gabriel, porque inclusive um dos primeiros canais que ele fez no YouTube tinha o curioso nome de Noveleiro. Na verdade não é o meu primeiro canal, é o meu único canal. Eu só tive um no YouTube, só que o nome mudou. Sobre a novela, eu tenho vagas memórias assim de Rei do Gado. Mais ou menos as vagas memórias, porque era um tema que era comum no mundo que eu vivia, né? Fazenda, gado, etc, né? O peão trabalhando, etc e tal. Então eu tenho vagas memórias disso. A primeira novela assim que eu me lembro mesmo de ser introduzida a ela, de assistir, não sei o que e tal, foi Laços de Família. Foi a primeira novela que eu me lembro de sentar mesmo para parar na época com a minha mãe, que sempre foi ela que mais assistiu novela lá em casa, que eu sentei para assistir, que eu achava um enredo bacana, um puta do elenco, na minha opinião, e depois foi uma sequência bacana naquela época, porque você teve Laços de Família, e depois teve o Clone, e depois você teve Mulheres Apaixonadas. E logo depois, depois Senhora do Destino, que são novelas que eu assisti do começo ao fim. Aí América, que veio depois de Senhora do Destino. Então são as que eu me lembro assim, que eu comecei a ver e vi muito. E nessa época, em 2001, passava Roque Santeiro no Vale a Pena Ver de Novo. Era um negócio que eu me interessei muito, porque era uma novela de época assim, gravada na época, né? Então você via costumes antigos, carros antigos, pessoas que eram mais velhas, só que na época que elas eram mais novas, e um puta enredo também. Apesar do elenco ser genial também, um enredo sensacional. Então esses foram as minhas introduções às novelas brasileiras.
E a história do canal é porque, na época, isso em 2005, eu conheci um cara no Orkut que trabalhou na Globo durante os anos 70 e ele tinha umas fitas Betamax que ele tinha transferido para arquivo digital de várias chamadas e alguns trechos de novelas da Globo dos anos 70, maioria em preto e branco, que era tipo assim, raridade na época, principalmente para igual nós três aqui, que somos que a gente gosta da história da televisão, acha bacana e tal. Então, assim, na época eu conversei com esse cara e perguntei se ele me daria autorização de postar esses vídeos no YouTube para todo mundo, porque antes ele postava um link do falecido Rapid Share no Orkut e o pessoal baixava. E aí ele autorizou, permitiu, e eu postei vários vídeos e depois ele sumiu, eu não usei o nome dele porque eu nem sabia, só tinha o nick dele mesmo. E aí eu mudei a direção do canal. Depois foi para outras coisas, mas no começo o canal era esse, por isso que o nickname na época era Noveleiro. E você, Robson, como é que começou a sua relação com as novelas? Então, que assim, geralmente, naquele horário ali de novela das 6, novela das 7, por aí, geralmente eu acompanhava a minha mãe ali na sala, eu gostava de ficar um tempo ali, porque meu pai, ele sempre trabalhava nesse horário, né, ele chegava um pouco mais tarde, então eu costumava ficar com ela ali, e geralmente ela assistia a novela das 6 ou das 7, e aí eu ficava fazendo alguma coisa e vendo junto a novela. Tinha vezes que eu parava para prestar atenção, ou então às vezes eu ficava fazendo outra coisa e só a TV ficava ligada como se fosse um detalhe e tal. Então eu lembro de algumas novelas assim vagamente, por exemplo a Vamp, né? Também aquela novela que tinha o cara da lua lá. Mulheres de Areia. O Tonho da Lua, Isso. Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, eu lembro também. Aliás, que diga-se de passagem, essa novela seria uma baita de uma novela se fosse da Manchete. O potencial era bom, mas ela passou no canal errado. Acompanhava junto, só que não era uma coisa assim, eu gosto de novela e tal. Só um detalhe, Robson, até rapidinho. Se eu não me engano, o Ricardo pode me corrigir, acho que Mulheres de Areia é um remake, não é? Exatamente, é um remake, mas eu digo que poderia ter sido uma novela muito mais massa se ela fosse da Manchete, porque até aquela temática, aquela coisa do vilão ser devoto de Iemanjá, né, o fato de serem duas irmãs gêmeas ali, acho que seria um troço muito melhor explorado se fosse, por exemplo, uma novela que passasse 9h30, 10 horas da noite na Manchete. Nós sabemos bem como que era o padrão da teledramaturgia lá da Rede Manchete, né? Só com putaria nas novelas e tudo mais. Acho que poderiam pegar uma atriz melhorzinha para fazer o papel das gêmeas Ruth e Raquel. E o seu Donato, que era o grande vilão dessa novela, acho que até o fato dele ser devoto de Iemanjá, podia botar ele mexendo com umas macumbas, ia ser bem mais chamativo. Podia entrar até para um lado humorístico, né? Exato. Daí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a prestar mais atenção em algumas novelas, e daí eu comecei a achar interessante algumas. Algumas eu assistia só pra zoar mesmo, porque eu achava uma merda, mas de qualquer forma eu tava assistindo. Aí outras eu gostava mesmo. Agora, uma coisa curiosa é que sempre no horário que passava a novela das 8, que hoje em dia nem é às 8 mais, acho que é às 9, às 10, sei lá que horas que passa, a minha mãe, ela sempre estava vendo alguma outra coisa em outro canal. Ela nunca foi assim muito de assistir novela nesse horário, o que até é curioso, porque as novelas que geralmente faziam mais sucesso eram desse horário, né? Então eu acabei crescendo sem esse costume de assistir novela das 8. Eu acho que eu nunca assisti nenhum capítulo inteiro de nenhuma novela das 8 em 35 anos de existência. Então, isso é algo que eu posso me gabar. Agora no meu caso, você falou que nunca assistiu nenhuma novela das 8, nenhum capítulo inteiro. Eu posso dizer que, assim, as primeiras que eu acompanhava eram as das 8. Quer dizer, acompanhava não, as primeiras que eu tenho memória, né? Isso da época que eu tinha 4, 5 anos, sim, eu me lembro, de O Salvador da Pátria. Eu gostava de ver por causa do Sassamotema, personagem do Lima Duarte. Que diga-se de passagem que alguns autores anos depois, disseram que O Salvador da Pátria, na verdade, era uma propaganda pró-Lula. Teve esses comentários na época e tal.
personagem do Sassá Mutema era baseado no Lula. Se fosse uma novela que passasse hoje em dia, ia render bastante comentários a respeito disso, porque ia ser muito mais escrachado. Mas na época, né, muita gente não fazia ideia dessa analogia feita aí do Sassá Mutema com o Lula. E eu, por ser também pequeno, né, eu gostava. Eu fui com a cara do personagem, digamos assim. Aquela coisa do sujeito simples, que vivia de chapéu, né, o bigode, tipo o baixinho da Kaiser, né, versão Globo. Né, e eu gostava dessa novela, também a que veio depois também, Vale Tudo, inclusive foi a novela em que meu pai fez figuração, né? Que história é essa aí, bicho? Os primeiros capítulos de Vale Tudo foram filmados em Foz do Iguaçu, porque as duas personagens principais, né, que eram a Regina Duarte e a Glória Pires, né, a Regina Duarte que era a Raquel e a Glória Pires que era a filha dela, a Fátima. Sim. Elas eram de Foz do Iguaçu. No começo da novela, né, que foi filmado lá, a personagem da Regina Duarte, ela tinha o pai dela, que acabava morrendo logo nos primeiros capítulos. E aí tem uma cena do velório dele, em que você vê um monte de cara de terno e gravata carregando o caixão, e um desses caras era o meu pai. Inclusive, eu tenho o print do meu pai carregando o caixão, eu vou até colocar o link depois na postagem. Não, bota na imagem, né? Na thumbnail. Rapidinho, Pessoal, vê aí, ó. Tá, vou colocar assim. Mas por que ele participou dessa novela como figuração? Porque na época ele trabalhava de motorista numa empresa de locação de carros, que além de locar os carros, ela disponibilizava também motoristas, caso o cliente quisesse. E o pessoal da Globo foi lá e locou lá uma frota dessa empresa aí onde o meu pai trabalhava, né, interlocadora. Durante umas filmagens, o pai tava lá de bobeira, lá fazendo o transporte lá da turma, daí de repente chamaram ele para carregar o caixão na cena do velório. Aparece o diretor lá, fala assim, ó, quem quer carregar um caixão aí? Sai todo mundo correndo, né? Ninguém quer carregar caixão. Inclusive, aí seu pai falou, não, eu vou. Não, foi ele mais uma turma. Inclusive tem um grisalho de bigode ali, que era um vizinho nosso que trabalhava junto com ele, que era o Juarez. Ô, louco, bicho. Que beleza. Eu sei que o Robson às vezes implica, tal, brinca, mas tem que citar o Alborguete. É só no Paraná mesmo, viu? Mas vamos aqui dar início à lista que a gente elaborou, novelas que a gente mais gostou na história da televisão brasileira, começando aqui com uma indicação do Gabriel, O Bem Amado, que é a novela do Dias Gomes, que tem aí como protagonista o Odorico Paraguaçu, personagem aí do Paulo Gracindo. O Gabriel se lembra mais dessa novela aí, O Bem Amado. Eu quero fazer um comentário sobre essa novela pelo seguinte, essa novela tem uma história bacana comigo. Na época dessa história que eu contei do canal do YouTube, que eu acho que era um senhor, disponibilizava esses arquivos no Orkut e eu colocava no meu canal, eu me lembro de chamadas do Bem Amado nesses arquivos. E essa era a única de todas as novelas, não vou dizer de todas, mas tirando duas por aí, era a que mais me chamava a atenção. Eu falava, cara, será que um dia isso vai ser disponibilizado? Porque isso parece ser uma puta de uma novela. E eu já tinha lido sobre o enredo, porque com 11 anos eu ganhei de aniversário na época o Almanac da Rede Globo. Contava sobre os programas que a Globo teve ao longo dos anos, etc. E tinha algumas sinopses de novela. E a sinopse me chamou demais a atenção. Falei, cara, um prefeito, meio corrupto, tem 3 amantes, e o cara quer inaugurar um cemitério e ninguém na cidade morre, sabe? Então, assim, é um negócio meio que é bem a cara do Dias Gomes mesmo, né? O chamado realismo fantástico, que ele cunhou na televisão. Então, assim, eu falei, cara, isso deve ser muito louco. Não é uma coisa chata, modorrenta. E aí, em 2012, se eu não me engano, a Globo lançou um set um box com tudo, a novela completa. E eu falei, pô, legal, né? Só que eu não tinha grana na época para comprar isso e na época esgotou e eu acabei não comprando. E aí, ano passado, durante a pandemia, eu queria, né, ter alguma coisa para assistir, ficando em casa, etc e tal. E eu resolvi ver se eu achava. E com muita dificuldade na internet eu encontrei todos os episódios. Agora estão disponíveis no Globoplay, mas na época não estavam. Cara, e a novela simplesmente superou as expectativas que eu tinha, sabe? Um elenco sensacional dos anos 70, sabe? Jardel Filho, o próprio Paulo Gracindo, Lima Duarte,
Era uma galera, assim, das antigas mesmo, que eram... E outra coisa, quando eu vi as chamadas, quando eu era moleque, tinha meus 12 anos, eu achava que a novela era preto e branco. Não, a novela é colorida, foi a primeira novela a cores transmitida no Brasil. E como as câmeras tinham dificuldade para pegar as cores na época, no começo, quase todas as pessoas usavam tons pastéis, as cores das roupas, para não estourar na imagem, na câmera. Então, assim, é uma novela, resumindo, tem muitas curiosidades bacanas, o enredo é muito bom e, assim, sinceramente, superou minhas expectativas mesmo. Sem contar que o Paulo Gracindo é um monstro. Eu já vi ele em outras produções, uma delas também está na minha lista, que é mais pra frente aí a gente fala. Então, assim, pra mim, Gabriel, foi uma coisa que eu achei sensacional e que me tornei fã mesmo. Fã, sabe? De assistir, de maratonar durante 2 semanas e meia, eu vi tudo, sabe? Eu parava pra fazer uma coisa de serviço, aí em vez de eu voltar pra fazer alguma coisa, eu ia assistir. E me impactou bastante. Quantos episódios são? 178. Só que tem um detalhe, ela é mais curta do que isso, a versão atual, né? Porque alguns episódios, alguns trechos, inclusive, se perderam no incêndio da Globo, em 76. Então, os editores fizeram uma versão um pouco mais curta e com alguns cortes, mas sem atrapalhar a história. E até uma curiosidade sobre o Bem Amado, que você falou, né, que o Odorico Paraguaçu ele queria inaugurar o cemitério, ele acabou inaugurando, porque ele morreu no final da novela, só que daí a Globo, ela pegou e fez uma série, como se fosse assim, uma sequência, né, um spin-off dessa novela, e daí ressuscitam o Odorico Paraguaçu para que ele protagonizasse também a série que foi passada no Globo. E é curioso, né, vocês lembram quando a Globo chamavam isso de minisséries, né? Foi nessa época que eles usavam esse termo. E foi tão famosa essa minissérie que durou 4 ou 5 anos. O pessoal estava querendo o personagem do Odorico Paraguaçu. Ele foi o primeiro grande personagem marcante de uma novela. Não diria que foi o primeiro, porque o primeiro eu acho que foi Beto Rockefeller. Mas foi o segundo grande personagem marcante de uma novela da televisão brasileira. E já que a gente tá falando aqui de novelas do Dias Gomes, né, a gente falou do Bem Amado, outra que também fez bastante sucesso, né, e que tá aí na lista do Gabriel, é Roque Santeiro, que é essa novela aí de 86, teve 209 capítulos, foi também criada pelo Dias Gomes e que teve aí como protagonista o José Wilker. Na verdade, Roque Santeiro acaba em 86, ela começa em 85, exatamente 10 anos depois de quando a primeira versão foi censurada pela censura federal em 75, que a Janete Claire acabou substituindo o horário dela com um Pecado Capital depois que ela foi censurada. Roque Santeiro também é uma coisa sensacional, igual eu falei mais cedo, eu me lembro de ver no Vale a Pena Ver de Novo. Eu tinha, na época, 9 anos de idade, 10 anos de idade, e a coisa que mais me chamava a atenção era a história do lobisomem. O personagem, aquela música Mistérios da Meia-Noite, do Zé Ramalho, não sei o que, isso chama a atenção de qualquer criança. E aí eu comecei a perceber, anos depois, já no YouTube, quando começou a ficar disponibilizado algumas coisas, tipo 2010, por aí, eu comecei a reassistir, e o interesse veio. E, pra mim, eu digo que Bem Amado é o primeiro, pra mim é a segunda novela mais importante que eu assisti. Sabe, os enredos, os meandros são maravilhosos. O Zé Wilker tá numa atuação... O Lima Duarte, cara, nessa novela, pelo que eu sei, ele tinha diálogos, mas ele improvisava pelo menos um pouco em todos os diálogos. E dá pra ver isso na atuação dele. Você vê que ele sai do texto e entra em alguma brincadeira, alguma palhaçada e dá certo com o personagem. Tanto que se tornou o Senhorzinho Malta, se tornou, junto com a Viúva Porcina da Regina Duarte, os personagens mais amados da década de 80, provavelmente, na televisão brasileira. O Paulo Gracindo tá lá também, sabe? Você tem Cláudio Cavalcante, você tem Otton Bastos, Lídia Bronde, Fábio Júnior, que... Meu ídolo. Sim, o Fábio Júnior que... Que não é o Rony Von, né? Exatamente, que não é o Rony Von. O Fábio Júnior, que pra mim, eu nunca imaginei, quando eu era criança, que ele fosse ator. E ele nessa novela atua extremamente bem, sabe? Ele é engraçado, é comédia pura.
Você tem Everton de Castro, sabe? Você tem Lucinha Lins. Assim, eu acho que a Globo nunca botou tanta gente fodida num elenco de uma novela igual Roque Santeiro. Então isso agrega muito valor. Você falou do Fábio Júnior nessa novela, aí é o cúmulo da metalinguagem que ele é um ator fazendo o papel de um ator, né? Exatamente, eles estão fazendo um filme sobre a história de Roque Santeiro na cidade. Né? E o Fábio Júnior atuando faz o Roberto Matias. Roberto Matias aí, que é o ator que ia interpretar o Roque Santeiro nesse filme. Aí quem ia fazer o papel da viúva porcina no filme, a Patrícia Pilar, exatamente. E naquela época tava sensacional. Não, um filé, né? Também nesse elenco você tem Alexandre Frota, bicho. Do alto dos seus 22 anos, era modelo, não era famoso. E o personagem mais lembrado dele na televisão, na dramaturgia, é esse. Do Alexandre Frota, eu só lembro dele fazer uns papéis, acho que na Malhação também. Não, ele apareceu bem depois daí na Malhação, mas ele fez algumas coisas na Globo ali também. Só que dessa novela Roque Santeiro, eu achava muito interessante, porque eu, assim como o Gabriel, também fui ter, não o primeiro contato, porque eu me lembro que antes de passar no Vale a Pena Ver de Novo em 2001, ali pelo início dos anos 90, ali pela comemoração dos 25 anos da Globo, foi exibida essa novela. Só que eu me lembrava de pouca coisa, porque eu era pequeno e não cheguei a acompanhar. Mas assim, nessa reprise de 2001, Vale a Pena Ver de Novo, eu assisti inteiro e eu gostei bastante, porque eu gosto desse tipo de história do cara que volta pra cidade depois de muitos anos, querendo se vingar e tudo mais, aquela coisa meio Conde de Monte Cristo, assim, eu achei bem legal essa coisa aí do Roque Santeiro querendo voltar lá pra cidade dele, lá pra Asa Branca, pra se vingar aí da turma que ferrou com a vida dele, né? Sim, ferrou com a vida dele, porque na verdade ele errou. Quando ele sai da cidade, ele cometeu um erro, ele volta pra cidade para pedir perdão ao padre e falar, olha, eu vim resolver os meus problemas, os problemas que eu deixei para trás. Só que como a cidade é baseada no mito do Roque Santeiro morto, ninguém quer ver ele vivo, então todo mundo quer matar ele de novo. Então a comédia é essa, rola um complô, as pessoas querem matar ele, querem dar um sumiço nele, e ele não quer ir embora de jeito nenhum, entendeu? E ele começa a lutar contra o establishment da cidade. Né, que o cabeça, principalmente, é o senhorzinho Malta, o prefeito, né, que é o Ari Fontoura. Então, assim, você tem coisas bastante bacanas. E uma trivia é que eu sou tão fã dessa novela que no ano passado, quando eu revi ela pela segunda vez inteira, mesmo com detalhes e qualidade, etc., eu já comprei logo um relógio estilo Day-Date, dourado e prateado, que é o mesmo modelo que o senhorzinho Malta usava. Então esse é uma coisa sexy que eu fiz na minha vida. Aliás, por falar em sexy, nessa novela aí nós também contamos com a presença do nosso glorioso Maurício Batata Show Matar, ele que faz o papel do irmão do Roque Santeiro, que ele acabou morrendo no meio da novela porque a censura não permitiu que o autor descrevesse o personagem como homossexual. Exatamente, ele faz o personagem do João Ligeiro, que é um peão, um laçador, que é irmão do Roque, trabalha na fazenda do senhorzinho Malta, e eles matam o personagem porque ele realmente viria como homossexual, e ele era apaixonado num amigo dele, que é o Giló, Toninho Giló, que eu esqueci. Que levava no bolso. O João Carlos. A mãe. O João Carlos Barreto. Exatamente, morreu acho que ano retrasado, né? Isso daí era praticamente um proto Brokeback Mountain, então. Foi, só que acabou não rolando, e até o Dias Gomes ele explicou que o personagem morreu porque ele, hétero, não teria nenhuma utilidade pra trama da novela. Por isso que acabou morrendo no meio. Isso. Sim, aí misturaram uma história de que ele era apaixonado da menina e meteu um boneco na menina, fez um filho, assim. Isso foi antes dele do Dias Gomes colocar o que ele queria, né? A trama, e isso é censurado, então essa parte fica um pouco truncada. Dando prosseguimento à lista que a gente montou aqui, vamos falar agora de América, que é uma novela aí da Glória Pérez, ela que começou lá em 2005 e que teve aí como protagonistas a Débora Seco, o Murilo Benício e grande elenco.
Essa foi a primeira novela que eu me senti como goiano e como uma parte da cultura goianiense, da cultura do rodeio, da festa do peão, da fazenda. Foi a primeira novela para mim, Gabriel, que eu me senti representado. A trilha sonora era composta de música country ou duplas sertanejas. Lógico que você tem os estereótipos, né, aquele maluco com a camisa xadrez, aquele estereótipo bem Chico Bento, assim, e tal. Mas é bacana você já ter essa representatividade. E eu achei isso muito massa em América na época. Eu acho que a novela me marcou tanto, mas por causa disso. Se você me perguntar os enredos, eu lembro de certas coisas, etc. Mas o que mais me marcou mesmo foi essa representatividade da música sertaneja, da cultura caipira, num lugar onde, vocês há de concordar comigo, que era o eixo Rio-São Paulo, né? Então era o surfista, ou era o executivo, ou era a mulher que morava no Leblon, sabe? Essas coisas bem clichês, assim, sabe? Essa novela América não é aquela que a Débora Seco se enfia, sei lá, no cano de escape do carro e vai parar lá nos Estados Unidos? Ela tá no painel do carro, velho. Claro, né? Eu falei cano de escape pra zoar, né? A cara dela tá bem no porta-luva, assim, a hora que o cara abre lá. E ela queria ir lá pra trabalhar. Tava igual o Omar Sharif naquele filme lá, o Top Secret. Meu Deus do céu. Ela queria entrar nos Estados Unidos, só que ela era ilegal, né? Daí também tinha a coisa dos coiotes nessa novela, né? Os caras que ganhavam grana para atravessar os ilegais. Eu lembrei da música do Brujeria agora, Gabriel. Essa novela era engraçada porque ela tinha 3 locações, assim, né? Que era lá nos Estados Unidos, pra onde a Débora Seco tinha se enfiado lá, que eu nem lembro que cidade que era. Barretos, né? Não, Estados Unidos. Barretos, Estados Unidos. Mas uma das locações é Barretos. Não, aí que tá, eu vou chegar lá. Eram 3 locações. Uma lá nos Estados Unidos, para onde a Débora Seco foi, Rio de Janeiro, né? E uma cidade no interior de São Paulo chamada Boiadeiros, que fez com que meu pai tentasse achar no Guia 4 Rodas e ele não conseguiu, ele ficou injuriado. Ele achou que existia. Pois é, ele veio assim, pô, mas que cacete que eu procurando essa cidade aqui no mapa, não tô conseguindo achar essa merda dessa Boiadeiro. Essa foi foda. É tipo o pessoal em Roque Santeiro que acha que existe na Bahia uma cidade chamada Asa Branca. Não existe. Ô, Ricardo. Oi. Por que você diria que você colocou ela na sua lista? Vamos até fazer um comentário aqui, baseado na mudança da lista, como uma das piores. É porque, na verdade, cara, eu sempre tive, assim, um ranço absurdo com novela da Glória Pérez, velho. E eu não sei, eu acho que pela coisa, né, de você ver ali a Débora Seco não ter convencido muito bem como protagonista, ao ponto dela nem terminar junto com o Tião, né, que era o... Benício. O Murilo Benício. Eu não sei, e eu achei também muito estranho também aquele núcleo americano, os caras volta e meia estando aqui no Brasil falando português melhor do que você, né? Essa é uma novela que, tipo assim, tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Não tem meio termo. Ela realmente não tem meio termo. Eu digo que eu gosto bastante, não digo que eu amo, que é uma palavra muito forte, mas eu gosto bastante. Na época, principalmente a trilha sonora, porra, eu ouvi de cabo a rabo. Não, a trilha sonora, realmente, a parte country era muito boa. Tá certo, fala da trilha sonora sertaneja também. Uhum. Pra nós aqui de Goiás era muito bacana, porque eles pegaram artistas que a gente não conhecia, como o Hugo e Thiago, que é a dupla que ganhou fama na época. E você tinha uns caras que eram considerados medalhões, já eram famosos, tipo Teodoro Sampaio, Teodoro Choró, Sérgio Reis, etc. Então. Só a merda. Uhum. Essa novela que deu até briga, né? Deu briga? Porque a Glória Pérez, que é a autora, tinha umas certas discordâncias artísticas aí com o diretor, um dos diretores, né, que era o Jaime Monjardim, para começar na trilha sonora. Vocês se lembram que o Gabriel vai se lembrar, no começo da novela, na abertura tocava uma música do Milton Nascimento. Sim. E depois mudou para aquela da Ivete Sangalo, que é aquela versão de Sou Louco por Tia América. Sou Louco por Tia América, exatamente. Feita pela Ivete Sangalo. Pois isso foi uma das coisas assim que o Jaime Monjardim e a Glória Pérez discordavam.
Tretaram. Porque ela queria que fosse a música da Ivete Sangalo e ele colocou essa do Milton Nascimento. Depois ele foi afastado da novela e a coisa ficou mais do jeito da Glória Pérez, né? Do jeito que ela queria. Isso daí é um negócio meio raro de acontecer, né? Eu, pelo menos, nunca ouvi falar em música de abertura de novela que mudou. Que muda no meio da novela, né? Eu também desconheço. Mas teve. Tem um exemplo aqui, Selva de Pedra. Teve 3 músicas diferentes na abertura. Ô, louco! Mas o remake, né? O remake. Aquela novela que tinha o Tony Ramos como protagonista. Ah, sim. Aliás, eu não vou lembrar aqui as músicas, aqui o nome delas, mas assim, primeiro começou com uma música romântica, assim, meio... Depois mudou pra uma música de um cara chamado Joey Eutanásia. Nossa, o cara tem eutanásia no nome, velho. Era um rock, assim, um rock nacional até legalzinho. E daí depois os caras colocaram uma versão instrumental de Rock and Roll Lullaby que ficou até o final. Que Rock and Roll Lullaby era o tema do casal do Francisco e da Regina Duarte na primeira versão. Torre de Babel também foi uma outra novela que mudou a trilha sonora no meio. Torre de Babel é a novela do Jamanta, né? Aquela do Shopping Center. É verdade. E dando continuidade aqui à lista de novelas que a gente preparou, vamos falar aqui da novela Totalmente Demais, que foi uma novela aí da 7, teve 175 capítulos, começou em 2015 e terminou em 2016. Teve aí como criadores a Rosane Svartman e o Paulo Raume, e teve aí como protagonistas a Marina Rui Barbosa, o Fábio Assunção, a Juliana Paz, o Felipe Simas e o pai do Robson, Humberto Martins. Até ele tava na novela. Eu me lembro dela, mas me lembro muito pouco. Essa novela aí, de todas as que eu assisti, foi a que eu achei que teve o maior grau de aproveitamento, porque geralmente quando você assiste novela, você já tá esperando que vai acontecer um monte de clichês, né? Porque tem coisa que realmente não dá pra escapar, né? Tipo, você querer que uma novela não tenha clichês é a mesma coisa que, sei lá, você quer que uma banda de rock não tenha guitarra, né? Tipo, tem coisas que realmente uma hora ou outra vão acabar acontecendo. E essa novela eu achava interessante porque ela meio que fugia de certos clichês, assim, no sentido que, por exemplo, tá acontecendo uma determinada cena, aí dá a entender que vai acontecer tal coisa. E daí a novela, o episódio acaba naquele gancho, né, naquele cliffhanger, e daí no outro dia você acaba vendo que não aconteceu aquela coisa óbvia que você acharia que aconteceria, entendeu? Outra coisa que eu acho interessante nessa novela também é que geralmente quando ela traz algum problema assim a ser solucionado pelo enredo, não fica que nem aquelas novelas que tipo fica semanas e semanas para os caras resolver o negócio e tal. Então é um negócio que é resolvido assim um pouco mais rápido. E também eu acho o elenco ok, tem umas gatinhas bem legais assim. Totalmente demais! A música talvez seja a pior parte, né? Mas ela foi uma novela que deu uma puta audiência na época, então aparentemente o pessoal tava gostando também. Tanto que ela reprisou um tempinho depois, e parece que fizeram até uns episódios extras assim na internet e tal. Eu achei a história dela legal também. E não tem nenhum personagem assim realmente irritante, ou se tem um personagem irritante é pra você realmente ter raiva dele, mas né, tem um pau no cu lá que toma no cu lá mais pra frente. E era numa época que não tinha já muita violência e putaria que nem era antes, né? Que era um puta fanservice, né? Mas ainda tinha umas coisas legais aí que dá pro Vinícius bater uma inhetinha. Beleza. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não fala isso não. E para continuar, vamos falar aqui de Rock Story, que foi mais uma novela aí que foi colocada pelo Robson na lista aí das produções que adoramos. Foi uma novela da 7, teve 179 capítulos, começou em 2016, terminou em 2017, criação da Maria Helena Nascimento, que teve aí como protagonistas aí o Vladimir Bicha, a Natália Dil, a Aline Moraes, o Rafael Witt, o João Vicente de Castro, a Viviane Araújo e grande elenco. Rock Story. Da mesma forma que o Gabriel falou que ele achou interessante aquela novela lá que tinha uns caipira e não sei o que, porque lembrava um pouco os negócios que ele gostava, essa novela ela também tinha um esquema assim
que era mais do rock, assim, mas sem ser uma coisa ridícula. Era tipo um cara que ele já tinha conseguido algumas coisas dentro do rock, mas ele estava meio que no declínio. E aí o cara basicamente tinha que lidar com o rival dele, que era basicamente o Justin Bieber brasileiro, né? E um queria comer não sei quem e tudo mais. Então, assim, ela já não era uma novela assim tão certinha que nem eu achei que era totalmente demais, porque conforme foi chegando no fim, eu achei que algumas coisas poderiam ter sido melhores, né? Mas sempre tem isso na novela também, né? Porque novela brasileira é um negócio muito louco, né? Porque, tipo assim, as histórias elas não têm, assim, começo, meio e fim, né? O cara cria uma trama, ele sabe como que ele quer terminar aquilo, e aí ele vai inventando um monte de coisa no meio, vai enfiando personagem, daí o que o povo não tá gostando, eles vão lá e matam. É o que a gente costuma chamar de encher linguiça, né? Inclusive, a Kelly tava me falando esses dias aí, que ela leu sobre uma novela que tinha tanto personagem, mas tanto personagem, e a maioria não tava servindo pra mais nada, que os caras inventaram o ônibus da morte. Eles enfiaram todo mundo no ônibus. Não, mas a gente tava falando aí de Torre de Babel, os caras basicamente fizeram isso. Na primeira explosão do shopping, eles fizeram uma limpa no elenco. Mataram um monte de gente. O personagem que não tava agradando foi pro pau naquela explosão. Sensacional, mano. O ônibus da morte. Vamos lá pra puta que pariu. Vai uns 150 num ônibus só, cai do penhasco, matou metade do elenco. Cara, já não é nem nova, porque tem uma novela em 94 chamada Pátria Minha, que uma hora eles inventaram lá um incêndio na porra de um hotel lá, que também parte do elenco rodou ali. Vera Fischer caiu ali, Felipe Camargo também caiu fora. Inclusive foi na época que eles estavam brigados, né, porque eles estavam recém separando. Aí a solução pra quicar os dois da novela foi botar eles dentro desse hotel aí que pegou fogo. Puta merda. E aí matou logo essa merda, já resolveu o problema. Caralho, mano, eu quase gorfei o sanduíche que eu comi aqui. Esse busão da morte aí, tem que descobrir que novela que é essa, velho. É a chamada solução final, né? Ai, que diabo. Mas, continuando aqui... O cara tá morrendo ali, velho. Vamos falar aqui de outra novela citada pelo nosso Robson, e que também eu coloquei na minha lista, mas daí depois eu acabei substituindo até para não ter novela repetida. Vamos falar aqui de Uga Uga, essa novela do Carlos Lombardi, que começou em 2000, terminou em 2001, teve aí 221 capítulos, e teve como protagonistas o Cláudio Heinrich, famoso Tatuapu, e também, novamente, aí, o pai do Robson, Tatua o cu! A Viviane Pasmanter, o Lima Duarte, Marcelo Novaes, Bete Lago, Nair Belo e Marcos Pasquim. Engodos do Papu! A bundinha do Engodos tem Marquinho. A pateona! Tá que pariu, velho. Eu acho que o Uga Uga, eu me lembro da fase final dela mais. Eu acho que o Uga Uga é tipo aquele guilty pleasure. É tão ruim, mas tão ruim, que começa a ser bom. Isso. Sabe? Começa a ser bacana, engraçado e tal. De tão ruim que é. É tipo o que a gente costuma falar do M16. A produção é uma merda, não sei o quê, mas é bem escrita, é bacana e dá risada. Não, e tem tudo que o menino adolescente precisa, né? Porque, na verdade, é uma novela de ação, que você tem ali o cara que é nitidamente o herói da porra toda, né? Que é o Baldock, né, que é o sargentão lá que o Humberto Martins fez, e tem uma alta dose de putaria. Pô, né? Muita tetinha, eu lembro de ver muita tetinha, cara. Cara, nem parece uma novela das 7 essa porra, e cheia da... Inclusive muita tetinha masculina também. Porque eu acho que o autor era gaysão, se eu não me engano. O cara Lombardi O cara fez um desfile de homens peludos. Descamisados. Ou seja, descamisado, caralho. Ou seja, tinha pra todos os gostos nessa novela. Lembrei do rasgador de camisa lá, o amigo do Ivan. Mas sério, agora vamos fazer uma análise. Assim, igual eu tô falando, eu não tenho muito pra falar, porque eu lembro mais da fase final dela. Mas o que vocês têm pra falar disso aí, bicho? Fora as tetinhas e os homens descamisados. Cara, duas coisas pra falar dessa novela.
Daniele Vinitz e Mariana Ximenes. Nossa. mais nada. Não, e levando em consideração que a Mariana Ximenes está hoje nos tempos do imperador e continua uma mulher linda. A Daniele Vinitz, assim, deu uma acabadinha, fez plástico e tal. E a Mariana Ximenes continua uma mulher sensacional. Então, aqui são 3 homens falando, então, se tiver alguma feminista ouvindo aí, vai se fuder. Então, essa novela era interessante porque, falando assim bem por cima, é como se fosse uma versão do Tarzan, né? Uma versão a mais tosca da história, né, velho? Sim, e tanto que o índio, ele tinha até uma hora que o cara tava praticamente com um fio dental correndo pelado na rua. Então é um negócio assim que você nunca ia ver hoje em dia. E ele falando umas línguas lá que só ele entendia lá. Einos do Papu. Não é Einos do Papu, não. Quer comer o cu do cara? Einos do Papu. Cara, sabe... Não, mas o cúmulo dessa novela foi uma cena que é o seguinte, eu acho que teve uma hora lá que os índios lá da tribo do Tatuapú foram pra cidade e queriam sequestrar ele. Pegaram ele, meteram ele dentro de uma van e foram embora com a van. E um dos índios estava dirigindo. Índio dirige Hilux dirige van também. Viu só, a vida imita arte. Tem iPhone, tem tudo. Cara, só faltou o celular na cinta e o short Adidas, velho. O resto tinha tudo. Não, essa novela aí realmente, como o Gabriel falou, é um guilty pleasure, né? Tipo aquela coisa que é tão tosca que você acaba assistindo e achando legal. E assim, eu juro por Cristo que durante uns bons 6 meses eu fiquei chamando meu pai de Baldock. Foi aí que começou, Robson? Sim, não, e era incrível esse personagem Baldock, porque os caras queriam fazer um cara assim, meio tipo, aquele cara barra pesada, mas que ele já tá cansado e tal. Então ele falava de um jeito assim, meio. Um jeito bem característico, então dava a impressão que às vezes é ele engraçado falava... que é uma versão tosca, né? Tipo, é o Braddock zoado. É isso que eu ia falar. Às vezes ele falava tipo assim... Ai, cara, você não sabe como é seu fodão. Esse tipo de coisa. Só faltava ele largar aquelas do Murtal também. Eu sou velho demais pra essa merda. Tipo isso. Não, e ele tinha o irmão dele, né? Que era lá o Marcos Pasquim, que o apelido do cara era nada mais nada menos que Van Damme. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. O cara comeu metade do elenco. Sério, eu acho que quando o Lombardi escreveu essa novela, ele tava pensando na coisa... Qual que é a coisa mais tosca que eu posso criar, saca? Tipo assim, o cara, sei lá, enchia a cara todo dia e tudo quanto é merda que vinha na cabeça dele, ele escrevia. Esse negócio do Van Damme, eu lembrei de uma história muito aleatória agora. Que uma vez a gente tava passando trote, eu e o Yuri, quando ele era criança, e daí ele ligava, tipo, uns números aleatórios e eu falava pra ele falar umas coisas, né? Que às vezes ele nem entendia direito o que era, mas ele falava. Daí uma hora ele ligou pra uma mulher lá, e ela, alô! Daí eu falei pra ele falar um negócio dele bem assim, alô, eu quero falar com o Van Damme. Daí, tipo, a mulher, o que mais me impressionou é que a mulher do outro lado, ela falou bem assim, olha, se isso for uma brincadeira, eu vou desligar, tá? Não, é super sério que o cara quer falar com o Van Damme. Esse é um grande exemplo que a gente dá pra juventude brasileira, Robson passando trotes quando era. Não, quando ainda se passava trote. Quando ainda era permitido, né? Exatamente. Ai, tá. Mas vamos continuar aqui. Se continuar desse jeito, o cara não vai nem conseguir comer o hambúrguer dele, ele vai engasgar, vai morrer. Tá louco. Vamos continuar falando aqui do Carlos Lombardi, porque a próxima novela da lista é dele também, é Pé na Jaca, também era uma novela da Sete, começou em 2006 e foi até 2017, teve 179 capítulos, teve aí como protagonistas, não mudava muito, né, de uma novela para outra do Carlos Lombardi, né, sempre a mesma turma, né, Marcos Pasquim, Murilo Benício, Juliana Parra... Será que esse homem tava comendo esse porra? Não, é porque tem teste do sofá, eu fico preocupado com essas coisas. Não, na Globo, segundo Lembra Oscar da história Magrini... do Wolf Maia? Mas segundo Oscar Magrini, na Globo não é teste do sofá, é teste do cu. Eu lembro de uma história que o Vinícius falou que eles uma vez participou de um curta-metragem ou sei lá o que. Daí o Ricardo falou pra ele bem assim que ele só viveu metade da vida de um ator, né? Que é a parte do teste do sofá. Daí o Vinícius falou bem assim, eu tinha 10 anos.
Nossa, bicho. Pegou pesado. Alerta de piada passada. Beleza. Então o que vocês lembram aí do Pé na Jaca? Então, Sinceramente, eu lembro só do nome, não lembro de merda nenhuma dessa novela. essa novela eu achava sensacional também, porque, que nem o Ricardo falou, né? Um pouco do elenco repetia ali, né? O Marcos Pasquim tinha o Murilo... como é que é? O Murilo Benício, né? Também. O Murilo Benício o Murilo cara de bêbado, né? Ele tá sempre com a cara de bêbado. Então, nessa novela ele era meio loucão, assim. Inclusive eu acho interessante porque ele foi um dos primeiros personagens a aparecer nessa novela, e eu acho que ele nem era o personagem principal, ou era o personagem principal, sei lá, enfim. Ele era um cara meio loucão, assim, que ele era meio hipocondríaco, e eu achava isso interessante no cara também. Aí o Marcos Pasquim era o comedor da porra toda, daí tinha a Juliana Paz também, que era amigo dos caras, e era interessante porque um era o Arthur, que era esse Murilo, aí o Marcos Pasquim era o Lance, de Lancelot, entendeu? E a Juliana Paz era a Gwyn, né? Que era Gwyn Ver. Isso, daí teve tipo um lance assim, de querer comer o outro lá e tal, que foi interessante. Era uma coisa totalmente Camelot 3000, lembra aquele gibi? Cara, isso aí só não é pior do que a televisão indiana, tá ligado? Não, mas essa novela era sensacional porque teve um lance muito psicodélico no final dela. O lance era o Marcos Pasquim. O lance do lance. Porque você acha que os caras já tinham inventado tudo que eles tinham que inventar, eles já não sabiam mais o que fazer. Aí eles enfiaram o Chico Anísio na novela, que ele era um personagem lá, que ele é cadeirante, sei lá o que ele era. E daí os caras começaram a fazer uma trama que, na verdade, o personagem do Marcos Pasquim, ele conseguia curar as pessoas se ele pegasse nelas ou alguma coisa assim. Só que daí, conforme foi passando o tempo, ele descobriu que toda pessoa que ele curava é como se ele se fudesse um pouco, entendeu? Então daí no final o cara tava num barcão lá, morrendo lá, sei lá o que tava acontecendo. E daí o personagem do Chico Anísio, que era meio que também tinha esse poder, ele foi tipo, já tô velho mesmo, então foda-se. Daí ele foi lá e curou o lance. E aí ele peidou pra Muzenga e o lance voltou ao normal. Beleza, hein? Você percebeu que todas as novelas do Ricardo que o Robson escolheu é só merda, cara. Que é bem a personagem. Eu vou vomitar aqui. É muita personalidade dele, velho. Caralho. Tomar no cu. O cara vai gorfar ali, velho. Eu se pudesse, eu escreveria uma novela também. Não, mas o que eu acho legal é justamente essas referências que eles tentam aplicar na novela e que, vez por outra, a Tigrada não reconhece, que é justamente colocar o nome dos protagonistas de Arthur, Lancelot e Guinevere. Né? Pelo amor de Deus. Aí eu fico pensando assim, porra, nós estávamos falando de Bem Amado, de Nossos Canteiros. Aí, tipo, porra, velho, chegou uma merda dessa. Uga, pé na jaca, tá louco. Tipo assim, os caras estão fazendo uma blasfêmia. Ao invés de melhorar, eles ficaram dementes com o tempo que passou. E a gente continua aqui falando das novelas que nós adoramos aqui. Vamos falar aqui de Fera Ferida, que é uma novela que começou em 93, foi até 94, teve 209 capítulos. Teve aí como criadores aí o Aguinaldo Silva, o Ricardo Linhares e a Ana Maria Moretson. Aí como protagonistas aí o Edson Celulari, a Júlia Gann, o Lima Duarte, o Zé Wilker, a Suzana Vieira, o Hugo Carvana, a Joana Fon e o Juca de Oliveira. Aí vocês lembram dessa novela aí, Fera Ferida? O Robson eu acho que vai se lembrar mais. Essa aí não é do meu tempo. Eu lembro mais vagamente, assim. Na verdade, agora eu, né, fazendo uma referência ao Alborguete, o Gabriel deve lembrar uma frase que o Alborguete falou uma vez, que uma xoxota traída é pior do que uma fera ferida. Que pariu, né? Essa novela aí ela também teve uma coisa assim meio rock santeiro, que é aquela coisa que eu já falei que eu curto, né? Que é o lance do cara voltar muito tempo depois pra cidade onde ele foi criado, onde ele nasceu, sei lá, pra se vingar do pessoal que fudeu com a vida dele, né? No caso aí ferraram com a vida dos pais dele, né? Os pais dele foram mortos justamente numa armação que fizeram. A época que o pai dele era o nome do protagonista era Raimundo Flamel.
né, o personagem aí do Edson Celulari, e o pai dele na primeira fase da novela era o Tarcísio Meira. O primeiro capítulo praticamente foi todo usado para contar aí a história aí dessa primeira fase de como os pais deles morreram, né? O pai do Flamel era o prefeito da cidade e a mãe dele, que era a Lucinha Lins, né? Os dois, né, acabaram morrendo depois de uma armação que fizeram contra eles lá. E aí ele volta muito tempo para essa cidade. Ele, na verdade, o nome do personagem é Feliciano Júnior, mas daí ele resolveu adotar o nome de Raimundo Flamel e, né, começou aí o plano de vingança dele contra, né, o pessoal que ferrou aí com a vida do pai e da mãe dele, né? Só que daí, nesse meio tempo, ele acabou começando, encontrou a mina que ele gostava na época que ele era adolescente e tal, e meio que ficou aí confuso entre se continuar com a vingança ou ficar com a menina, que era a Julia Gunn. Essa novela, ela é famosa, só que tem alguma coisa que te marcou mais assim, Ricardo? Nela? Na trama, no elenco? Não, exatamente. Trilha sonora? Por causa dessa questão da trama aí, que como eu falei, que eu acho muito legal esse negócio assim de ter o cara que é o personagem, o protagonista mesmo, e por ele estar voltando pra cidade em busca de vingança. Você falou, né? Estilo Conde de Monte Cristo, assim, né? Os caras beberam muito dessa fonte também nessa novela, assim como fizeram em Rock Santeiro, e foi uma coisa que, mesmo eu pequeno ali, que tava com 7 para 8 anos na época, foi uma coisa que me prendeu a atenção. Eu gostei bastante da novela na época, assim. Essa forma que o Ricardo contou o enredo da novela, realmente eu achei interessante. Até eu tive vontade de assistir a novela agora. Me lembrou assim um pouco aquele filme do Clint Eastwood, O Estranho Sem Nome, que é um lance também de vingança e tal. Achei interessante. Pois é, bacana que o nome, essa história que o Robson falou, O Estranho Sem Nome, é o nome que eles dão pro personagem dele nos filmes do Sérgio Leone, né? Que na verdade é uma enganação, né? Porque num filme ele se chama Blonde. Não, Blonde é um apelido, né? Nome mesmo ele não tem nos filmes. E no outro ele tem um nome também que eu esqueci. E a gente segue aqui com as novelas, vamos falar aqui de O Mapa da Mina, que também é uma novela de 93, só que era uma novela da 7. Teve como criador aí o Cassiano Gabus Mendes, que inclusive morreu perto aí do fim da novela e acabou até recebendo uma homenagem aí no último capítulo. Teve aí como protagonistas aí a Carla Marins, o Cássio Gabus Mendes. Aliás, os dois filhos do Cassiano eram os protagonistas dessa novela, né? O Tato Gabus e o Cássio Gabus Mendes, né? Também tivemos aí a Malu Mader, o Maurício Matar, a Carolina Ferraz, a Fernanda Montenegro, o Luiz Gustavo e a Eva Vilma aí como os principais personagens dessa novela. E essa daí teve quantos episódios? Essa teve 137 capítulos, né? E também era uma história interessante aí, porque eles estavam em busca aí de uns diamantes que haviam sido escondidos aí por um cara que, né, ele foi preso, mas ele não revelou pra ninguém o segredo dos diamantes, e no fim ele acabou contando pro filho dele, né, no dia que ele saiu da cadeia e que acabou morrendo, ele contou pro filho dele que pra achar os diamantes o cara fez um mapa, né, o mapa era uma tatuagem de uma borboleta na bunda de uma menina, só que essa menina, ela ia virar freira. Então, caralho, mano. Era uma das complicações aí pra conseguir olhar pra bunda da menina e olhar pro mapa que tava tatuado, né? Missão impossível. Mas era uma novela também bacana, eu gostei também. O personagem ali do Tato Gabus, né? Ele era um agente da Interpol, eu gostei dele também como um dos protagonistas dessa novela, eu achei bem bacana, né? Essa novela já chegou a ser reprisada? Não, porque a audiência dela não foi muito boa. Ela acabou sendo até um dos fracassos, assim, no horário pra Globo, assim. Apesar de ter um elenco foda, acabou não convencendo muito e... Eu não digo nem se foi reprisada no Vivo ou não, porque eu não sei, mas assim, tipo, reprise não vale a pena ver de novo, na Globo mesmo não teve. É porque tem muita novela que os caras podiam reprisar, que eles não fazem isso por causa da merda da classificação etária, né? Porque antes os caras passavam o que eles bem entendiam e foda-se, né? Aí tem novela que hoje em dia, por exemplo, seria considerada impróprio para menores de 14 anos ou coisa assim, então eles já não conseguem passar no horário que eles normalmente colocam as reprises de novelas, né? Eu até confundi, você falou da tatuagem na bunda, eu pensei em outra coisa, eu tava lembrando daquela novela do Fábio Júnior, que ele... Ah, mas o cara ama o Fábio Júnior? Que é isso? Qual que é aquela novela famosa do Fábio Júnior, não é de flor? Como é que é? Pedra sobre Pedra. Pedra sobre Pedra, que dizem que é uma puta de uma novela, mas eu não assisti. Que ele faz o Jorge Tadeu, né, que ele mija na planta, a planta cresce lá, né? Exatamente!
Eu só lembro do Fábio Júnior taxista. Essa aí é a novela que era no SBT, Antônio Alves, taxista. Peraí, tinha uma novela sobre um taxista no SBT, velho? E era o Fábio Júnior. Não. E ele descia o cacete. Não é possível, não. O legal é que é o seguinte, na época que saiu essa novela, vocês se lembram daquele sociólogo lá, o Herbert de Souza, o Betinho? Lembro, Betinho morreu de... Acho que foi de hepatite, ou foi Hemofilia. de AIDS. Hemofilia. Na época, ele fez uma propaganda lá aquela coisa que ele tava lá à frente, lá, Ação contra a Fome, em que ele fazia papel de um taxista também. Aí, foi feita a matéria pro TJ Brasil, e aí o Boris Casoy, naquele comentário que ele sempre fazia, ele falou o seguinte, a gente tem aí o táxi do Gugu, tem o táxi do Fábio Júnior, agora do Betinho, só mesmo os taxistas de verdade que continuam ganhando pouco no Brasil. Pois é, né? Aí o cara já termina assim, isto é uma vergonha. Tipo os gari. Cara, esse Boris Casoy é um imbecil. Esse cara é um mongol, velho, sabe? Vamos falar aqui de Eta Mundo Bom, essa novela que passou em 2016 na Globo, teve 190 capítulos, foi criada aí pelo Valcir Carrasco, teve aí como protagonistas aí o Sérgio Guizé, a Débora Nascimento, a Eliane Giardini, também a Flávia Alessandra, que era a grande vilã da novela. Essa já é um pessoal de um elenco mais jovem, né? É, o pessoal do elenco mais jovem, mas baseado numa história mais antiga, né? Que é um filme do Mazzaropi, né? Essa novela. Qual aí, é o filme? Candinho. Esses filmes do Mazzaropi passam com muita frequência na TV Brasil. Então, bacana pra quem estiver ouvindo, às vezes se pegar um dia passando, assistir da onde vem a inspiração da novela. Esse filme que é de 1953, né, entre 53 e 54, que é a história do cara que ele mora numa fazenda, né? Ele é destratado pelos donos da fazenda, mas ele gosta bastante da filha do dono. Como ela também gosta dele, os pais pensam em fazer um casamento pra ela com outro cara, tal, com alguém rico. Como ela se recusa por gostar do Candinho, ela acaba sendo expulsa de casa e vai pra cidade grande. Ele também acaba sendo expulso ali, porque ele estava morando lá de favor, também vai para a cidade grande, os dois acabam se desencontrando e ali, passado um tempo, ele encontra ela trabalhando numa casa de dança, não é num puteiro, numa casa de dança. Eu paro as pistas de dança. Exatamente, parava as pistas de dança. Só que daí tem uma diferença em relação ao filme, porque no filme, o Candinho, na cidade, ele acaba tomando conhecimento da mãe dele, que ele tem uma mãe, e daí começa a procurar ela e não encontra. E no filme ele acaba descobrindo que ela já morreu, mas que deixou pra ele uma herança. Na história da novela, não. Ele encontra a mãe dele viva, ela bem de vida, tal. Ela também estava à procura do filho perdido. E daí eles acabam se encontrando e dá tudo certo, assim. Essa foi uma diferença entre o filme e a novela. Inclusive, uma das diferenças, né? Teve outras também menores, mas essa aí eu considerei a principal. Essa novela aí não era uma que tinha uma véia lá com nome fudido lá? Cunegundes. Ah, é verdade. Conhecida como a Dona Boca de Fogo. É verdade. Cunegundes, bicho. Nome fudido. Cara, aqui só sai essas pérolas. Essa novela eu lembro de ter assistido também. Sobre essa novela, eu vi ela a primeira vez, eu não vi na época, eu vi agora. A versão reduzida na época da pandemia. Inclusive, abrindo um adendo aqui, essas versões reduzidas são meio enganação, viu? Porque você pensar, os caras vão tirar mais episódio, vão fazer um negócio mais enxuto. Na verdade, eles pegam tipo um episódio normal e cortam 8 minutos dele. Mas peraí, eles cortam 8 minutos sem se preocupar com o enredo, tipo assim, aleatório, ou preocupa? Eles tiram cenas que eles acham que não vai foder o negócio, entendeu? Tira a gordura. Pra não fuder a continuidade. Só que eu acho sacanagem, porque se vai ter basicamente o mesmo número de episódios que a transmissão original teve, então por que não deixa esses 8 minutos e pronto? Pra não passar o horário do Paraná TV. É super útil, né? O que eles fizeram no Bem Amado foi isso aí, só que bem feito. Eles cortaram os episódios e fizeram compactos. Bem feito. Só tem demente aí. Que é bom. O bem cagado. Agora, não, mas voltando a falar dessa novela aí. Eu fiquei meio puto com o final dessa novela, porque eu lembro que tinha um personagem que ele era meio vigarista, e daí eu me identifiquei com ele. Aquele do cegonho? Isso, daí ele queria passar a vara na menina lá. Não, a vara não, o cegonho. Só que, tipo, os caras estavam se dando bem e tal.
E daí eu notei assim que eu não sei se o público estava começando a ficar puto com o cara ou sei lá o que, mas assim, eu acho que ele deveria ter tido uma redenção na novela, vamos dizer assim. Só que daí os caras enfiaram um personagem, tiraram do cu lá, que era um outro caipira, e fizeram uma coisa meio forçada pra dizer, o cara gosta da mina também, não sei o que. E daí no final da novela ela ficou com esse caipira aleatório. Daí eu falei, puta que merda, bicho. Tava esperando uma coisa um pouco mais original. Então essa foi a parte que me deixou puto com o final da história. Mas, né, diga-se de passagem, o cara, de certa forma, ele se deu bem, porque, se eu não me engano, ele era o marido dela na vida real. Como é que é o nome do cara, do ator mesmo? É o Kleber Tolete, quer dizer Kleber Toledo. Então, ele não passou o cegonha na novela, mas passou na vida real, né? Melhor negócio. Bom, você, ouvinte do Made Front TV, reparou que até agora a gente falou só de novelas da Globo, mas também tivemos aí outras novelas que a gente curtiu nos outros canais de televisão, SBT, Manchete, Record, enfim. Eu gostaria de perguntar tanto pro Robson quanto pro Gabriel, quais foram as novelas aí que mais marcaram vocês de forma positiva em outros canais, fora a Rede Globo? Cara, falando sério, eu falaria de uma que eu não vi na época, mas eu vi quando teve a reprise em 2008, que foi Pantanal, da Manchete. Cara, muito boa. E além do elenco, tem essa questão também que eu já falei sobre a América, que é aquela questão do Pantanal, do Araguaia, que é uma coisa regional daqui, conhecida de quem nasce aqui. Então é bacana de ver, sabe? Almir Sater, Sérgio Reis, uma coisa muito que chama pra mim muito a atenção. Agora, pô, pra tirar onda, tem que falar assim a bolsa, né, bicho? Da MTV, cara. Porque ali foi sensacional o que eles fizeram. Pegaram um personagem que era personagem de sketch, de quadro, montaram todo um aparato de enredo ao redor dele pra falar mais merda do que eles já falavam. O que é isso, cara? Tá de parabéns. Em 2006, acompanhei todos os episódios. E inclusive era uma fase que o pessoal do Hermes e Renato ele estava tentando fazer umas coisas um pouco diferentes. Eu não lembro se foi depois ou antes do Teleclass, mas nessa temporada... Sim, a bolsa foi antes do Teleclass. Mas Teleclass é 2008. Isso, nessa temporada o Sem a Bolsa ele veio depois de uma outra tentativa de novela zoeira que eles tinham feito, que era o Proxeneta, que ela não era tão legal, mas também tinha seus momentos. Inclusive, eu não sei se eu tive um delírio uma vez, mas se eu não tiver enganado, eu acho que existe uma versão raríssima em DVD dessas duas coisas do Hermes e Renato que foram lançados oficialmente. Então eu não sei se eu tô louco ou se isso existe mesmo. E você, Robson, você cita aí alguma novela que você curtiu que seja de outro canal? Não lembro muito assim de cabeça, mas eu acho que seria interessante deixar registrado aqui que tem muita gente que gosta das novelas mexicanas que o SBT passava. Aliás, não só o SBT também, mas até a CNT uma época acho que estava passando também. Tem as novelas mexicanas, tem até o Rebelde, que eu mesmo só vi alguns episódios, mas na época que eu vi não era tão ruim assim quanto o pessoal falava. Novamente pro Vinícius, que é nheteiro, né? Ele pode dar uma conferida também para fazer um revival. Agora tá tendo o remake, né, da Usurpadora. Vocês estão assistindo? Já viram alguma coisa? O que vocês acharam? Eu me recuso de assistir o remake, porque pra mim, Paola Bracho e Paulina Martins só existem uma, que é a Gabriela Spanik. Isso aí. Você falou sobre as novelas mexicanas que passaram até na CNT, né? Inclusive foi numa época em que a CNT ela fez e alardeou pra cacete, né? Um acordo que ela tinha feito com a Televisa, né? Que começou a exibir novela mexicana e também episódios na época inéditos do Chespirito. Que é o que... Acho que eles colocaram o nome de Clube do Chaves, mas era na verdade, né, o Chespirito. Era o Chespirito, depois que passou no SBT, foi pro SBT e mudou o nome pra Clube do Chaves. Mas até é uma história interessante, porque uma das novelas exibidas aí pela CNT foi Canavial de Paixões, que ganhou depois um remake brasileiro no SBT, né? Só que Canavial de Paixões, quando passou na época na CNT, os dubladores lá do Rio de Janeiro entraram em greve. E aí o que eles fizeram pra não cortar a exibição ao meio? Começaram a mostrar a novela legendada. Olha, pioneiros, né? Coisa surpreendente, ainda mais vindo da CNT, né? Eu não sei se era essa novela, mas eu lembro que tinha uma época que
o pessoal aqui em casa acho que tava assistindo, mas não sei se era essa. E aí parece que tinha um cara que o nome dele era Demétrio. E aí o cara tinha um cavalo, sei lá o quê. Aí meu pai ficava zoando toda hora, falando que, o cavalo ou Demétrio? Demétrio, o cavalo. É o cara que se chama Demétrio, é o cavalo. Não, sabe que novela que era essa? A Mentira. Passava no SBT e o ator que fazia o Demétrio é brasileiro. Então não era na CNT essa porcaria. Não, essa era no SBT, o Guy Ecker, que é tipo brasileiro, filho de americanos, só que o cara fala bem português. Ele até foi na Hebe na época. É o cavalo do Demétrio, bicho. Inclusive, esse ator até participou de uma outra novela que passou no SBT, só que essa novela não é mexicana, é colombiana, que é Café com Aroma de Mulher. Que é a novela da gaivota, lembra? É mais ou menos. Gaivota que voa longe. Cara, eu lembro vagamente desse título, velho, mas tem uma memória desse Café com Aroma de Mulher, bicho. Eu lembro disso aí. Agora o Robson tava falando, é curioso, né? A gente falou assim, tem umas novelas de outros canais, 90% é merda e a metade é do SBT e metade é da CNT. Apesar de que teve também novelas latinas, digamos assim, que passaram em outros canais, né? Tipo, no início da década de 90, quando a Record recém tinha sido comprada pelo Edir Macedo, passou uma novela venezuelana no canal chamada A Revanche. Aliás, por falar em novela venezuelana, tinha uma que passava no SBT chamada Topázio. Essa eu lembro de você ter comentado que, por causa do título, né, que a gente tava falando a palavra do dia. E que dia que nós vamos falar daquela novela da CNT dos Gêmeos, Ricardo? Mas aquilo era seriado, aquilo não era. Sensacional, mas tem que falar. A gente tem que fazer um react, tipo, do desespero. Que apareceu até o Ratinho lá, não sei o que, tem que falar, bicho. Que é a Pista Dupla, que é uma série que foi ambientada em Curitiba com atores curitibanos, né, inclusive os irmãos gêmeos Werner e Willy Schumann. Isso aí daria um episódio. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que essa merece. Essa merece até, como disse o Robson aí, um react. Eu lembrei um negócio muito aleatório agora que a gente tava falando de novela em outros canais. Eu lembro que tinha uma época que eu tava desempregado, e eu acho que eu já tava falando com o Gabriel nessa época. Eu já tava falando com o Gabriel nessa época. Esse filho da puta me conheceu, ficou desempregado. Aí, o que aconteceu? Passava uma novela, não sei se era argentina ou da onde que ela era, na Band, que era Quase Anjos o nome da novela. E assim, eu achava interessante essa novela. Primeiro porque os caras já enfiaram, acho que já começaram a passar na terceira temporada, sei lá o que era, tipo, vocês não assistiram a primeira e a segunda, então foda-se, vamos começar na terceira. É tipo Jojo, assim, mete na terceira temporada de uma vez e pronto. Aí tinha uns negócios assim que era meio brutal. Eu acho que eu cheguei a contar isso pro Gabriel, que tinha um episódio que tinha uma mulher que ela queria se livrar de um cara, não sei o que. Aí ela me mete a arma na cabeça do cara e eu acho bom você rezar agora porque você vai morrer, não sei o que. Tipo, caralho, mano, que é isso? Eu acho que eu lembro disso aí, bicho. Isso foi na época que a gente conversava no MSN, eu lembro disso aí, cara. E aí eu fiquei zoando, falando que tinha um cara lá que era o Roy do Topetes, que era você. E eu até te mandei uma foto no MSN. Puta que eu pariu. Você falou dessa novela que é argentina. Se você for atrás, você vai ver que tá cheio de novela, né? Inclusive coprodução Brasil e Argentina que passaram aí na televisão. Você tem a Floribela, na própria Bandeirantes também, no esquema Essa eu lembro. Tem aquela novela que a gente tava falando aí, o Antônio Alves, taxista. Meu Deus do céu. Que também é uma coprodução SBT e Telefé, assim como também é Chiquititas. Chiquititas teve o quê? Umas 297 versões? Por aí. Não, como era nesse esquema aí que o Robson falou, também era novela de temporada, né? Uma série, né? Inclusive eu tava conversando hoje de tarde com a minha amiga Doc. Ela ficou sabendo que a gente ia gravar sobre esse tema, né, que é o novelas, e ela colocou aqui que Chiquititas é um marco da dramaturgia infanto-juvenil. E eu disse pra ela que, na verdade, a novela que merecia esse posto, né, de marco da teledramaturgia infanto-juvenil não é Chiquititas, mas sim Pantanal. Por questões óbvias. Por questões de inhetinha. Mas assim, até esse lance de temporada que o Robson falou, a gente sabe que tem as novelas americanas que são aquelas soap operas, né? Que são aquelas novelas que não tem fim, né? Que é meio que as novelas que passam no horário da tarde lá nos Estados Unidos.
Inclusive tem uma porra de uma novela americana que alguns capítulos passaram aqui no Brasil, primeiro na Manchete, com um nome que eu agora não vou lembrar qual, e depois na Bandeirantes com o nome Belas e Intrépidas. Nossa. Eu fico pensando o que os caras têm na cabeça de mostrar a porra de uma novela americana que não tem fim. Os caras metem na televisão. Tipo... Isso existe ainda lá? Ainda existe. Nossa. Ela, quando passava na Manchete, era Paixão e Ódio. Depois foi pra Bandeirantes, virou Belas e Intrépidas. E o título original é The Bold and the Beautiful, ou seja, o ousado e o belo. Nunca ouvi falar disso, cara. E olha que eu conheço bem de história da televisão. Você não conhece nada, cala a boca. Pelo menos não é a Graciane e o Belo. Vocês falaram sobre as novelas que vocês acharam mais legais assim de outro canal. Eu vou falar aqui de uma que eu curti bastante, que passava no SBT, que é Pérola Negra, cuja produção era uma bosta, mas tinha a Patrícia de Sabri e só isso já depõe a favor da novela. Tá vendo? Isso é uma produção infanto-juvenil. Isso que o povo gosta. Aliás, essa novela tem o seguinte: em 2010 a Globo reprisou o Clone no Vale a Pena Ver de Novo. Eu acho que foi, se não me engano, foi a primeira vez que o Clone foi reprisado. É porque já tá na terceira já, né? Pelo amor de Cristo. Ninguém aguenta mais. Os caras clonaram até a novela. Com aquela cara de bêbado, entendeu? O Dr. Albieri com aquela cara de bunda. Com aquela taturana que ele tem na testa. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso aí. Salve a Vera Fischer com 50 e tantos anos querendo ser gatinha. Já tá com as tetas caídas. Ah, pelo amor de Deus. Mas é aí que tá o negócio, cara. Em 2010 passou no Vale a Pena Ver de Novo e no mesmo horário passava Pérola Negra no SBT. Eu vou falar pra vocês que eu preferia botar no SBT e ver Pérola Negra do que assistir o Clone. Não, pelo amor de Deus, eu preferia dar um tiro na cabeça. Tá louco. No episódio de hoje... Rock Santeiro. Pantanal. A Usurpadora. Belas e Intrépidas. O Rei do Gado. Chiquititas. Fera Ferida. Pérola Negra. Eita Mundo Bom. Novelas que adoramos. E aqui termina o episódio número 9 do Made Front TV, o podcast que você não ouve nem no cinema, nem no cabo e nem na locadora. Eu sou o Ricardo Prado, também esteve comigo Gabriel Medeiros e hoje Robson Grossman. Gabriel e Robson, deem aí as considerações finais aos nossos ouvintes. Então, eu queria deixar considerado aqui que é muito bacana a gente falar sobre esses lados positivos das novelas, a gente brinca, etc, tal, mas foram realmente boas nas nossas visões e que vocês se preparem, porque no próximo Made Front TV vai vir um caminhão de merda, uma betoneira de merda, que nós vamos falar das que nós consideramos as piores, e aí a coisa vai ser só ladeira abaixo. É só para os fortes. Exatamente. Vamos encerrar esse podcast com um pensamento filosófico. A minha avó, ela assistia a novela pra caralho. Ela ficava o dia inteiro assistindo televisão, praticamente. A nona. Eu acho que ela assistia umas 8 novelas por dia. Era no SBT, era na Record, era na Globo, era reprise, era não sei o quê. E o bom dela é que ela via 1000 vezes a mesma novela. Você chegava pra ela e falava: puta que pariu, nona, você tá de novo assistindo Chocolate com Pimenta, da Cor do Pecado. Você já assistiu quando passou, agora tá vendo a reprise pela segunda vez. Ela: não lembro, filho. E é tipo a minha mãe assistindo CSI. Ela pode ver 5 vezes o mesmo episódio, eu lembro de ter assistido e ela não lembra. Mas o lance muito louco é que, se você for parar pra pensar, ela morreu sem ver o final de 8 novelas. Beleza. Que isso, bicho? Ou seja, deixem pra morrer quando acabar a novela. E com essa história contada pelo Robson Grossman, a gente encerra aqui a 9ª edição do Made Front TV. Olha aí, a 9ª edição do Made Front TV. A gente volta no próximo mês com a continuação desse episódio, falando das novelas que a gente odiou. E você, ouvinte, não deixe aí de curtir o nosso canal, acompanhar as outras atrações aqui do nosso canal Produções Sem Qualidade. A todos vocês que ficaram ligados com a gente, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Swed Mock McKeef.
Rede Tupi. Podcast Made from TV.